produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Deus fala que se você tiver plantado do lado do ribeiro de Deus, do lado da nascente de Deus, você vai produzir muitos frutos, né? E a sua folha servirá como remédio, né? Então aqui Deus, Ele prioriza a sua palavra, que para nós darmos frutos, nós temos que estar dentro da casa de Deus, temos que dar fruto do Espírito. Outra passagem também que fala, Jeremias 17:8. Jeremias 17:8 diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia, que palavra gloriosa, né, irmãos? Aleluia, Deus. Então, assim, que você não venha cessar o seu fruto. Não venha deixar de dar aquilo que Deus tem te dado. Passar adiante e de mostrar. Salmos, no capítulo 92:12, também diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, aleluia, assim, Deus. Deus se renovou através dessa palavra, né? E engraçado que quando Deus me deu essa palavra sobre a árvore plantada, Deus me dava uma revelação, tá, pastor? Sobre essa palavra. Porque eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, eu quero uma palavra que fale no profundo, no coração dos teus filhos. E assim, quando Deus me deu essa palavra, irmãos, pela madrugada, Deus me deu uma revelação para a igreja, pastor. Deus me dava assim, como se descia uma cachoeira sobre o altar da igreja, né? Descia do céu sobre o altar e lavava toda a igreja. Aleluia, E Deus. quando eu falei: Senhor, o que essa revelação tem a ver com a passagem? E Deus me dava, pastor, várias árvores nascendo, beirando a essas águas. Aleluia. E Deus me mostrava ali, pastor, dava muito fruto, tá? Dava muito frutos. E o pastor vai ver esses frutos aparecer. Porque Deus não é Deus de confusão. Aleluia, Deus. E eu creio que grandes coisas Deus tem que fazer nessa obra. Aleluia. Porque a obra que Deus faz, ela é completa. Ainda que não pareça, né, aos olhos do homem, o homem ainda tenha dúvida no seu coração, mas Deus, irmão, não se deixe escarnecer. Aleluia, Deus. Ele vai mostrar no tempo certo, né? E, pastor, tem algo de Deus também para entregar para o pastor. Deus mandava dizer para o pastor não ficar ansioso, que Deus estava com o pastor, né? E Deus ia largar as tendas. Aleluia, meu Vai Pai. acontecer, pastor. Deus falava assim: fala para o meu filho, não se afobar não, eu estou no negócio. Aleluia, Então, Pai. pastor, o senhor creia que Deus é Deus. Ele, na hora certa, Ele vai fazer acontecer, né? Glorificado seja o nome exaltado do Senhor. E eu queria dizer para a irmã também, irmã, que na hora que a irmã estava aqui na frente falando, né? Eu vi assim o martelo se batendo, aquele juiz decretando a tua vitória. Aleluia, E ele Deus. falava que o juiz é Deus. Aleluia. E o teu advogado é o Senhor Jesus. Aleluia. E ele manda te dizer que ele já determinou a tua vitória. Aleluia, Deus. Tá? Irmã Adriana, Deus mandava te dizer. Deus me levava lá dentro da tua casa. Eu não sei onde você mora, mas você não conhece. Engraçado, irmã, que eu te via, você sentada no computador, você escrevendo coisa de Deus ali. E Deus aprovando o que tu botava ali. Porque eu via como se semente germinava daquelas palavras. E engraçado que no momento que Deus me levava lá, o Senhor me mostrava 4 anjos entrando dentro da tua casa. Aleluia, Deus. E o Senhor falava assim, engraçado que um revirava uma gaveta. E aí eu via Deus me mostrava um anjo ali pegando, como se fosse uma agenda anotada. E dentro daquela agenda
agenda, quando Deus me mostrava na capa, estava escrito sonhos. E eu via o anjo com aquela agenda e ele tomava anotações de tudo que estava escrito naquela agenda. Engraçado que um do anjo que estava lendo aquela agenda, tudo e copiava o que estava escrito, o Senhor me mostrava uma festa. Eu não sei qual é o mistério, mas Deus sabe. E essa festa proporcionava você e teu esposo. E era um banquete, Deus mandava assim te dizer. Eu não sei qual é o mistério. E o outro anjo, eu via como se Deus mandava te dizer que um daquele outro anjo, ele pelejava por algo dentro da tua casa. Algo espiritual, né? E o terceiro anjo que Deus me mostrava, Deus falava que esse anjo, ele vinha ali dentro da tua casa e ele desenrolava uma coisa que estava muito enrolada. E Deus falava que ele estava desenrolando algo que parecia que não era, mas Deus falava que era. E eu via também um outro anjo, ele copiava algo daquela agenda e dizia que era sobre obra financeira de casa. Eu não sei se a irmã tem casa própria, eu não sei se a irmã quer fazer obra na casa, eu não sei. Ele falava nitidamente que era sobre uma obra. Então receba da parte de Deus, varô, tá? Que Deus tem grandes coisas para te dar. São grandes as pelejas, grandes as lutas, pedradas, mas o Senhor tem contemplado o teu coração. Amém? Então assim, irmãos, espero que vocês tenham recebido de Deus hoje esse alimento, porque eu recebi, tá? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.